importante para lembrar o quanto essa ferramenta é essencial na nossa vida. Eu trabalho com minha voz, é meu instrumento de trabalho, né? Tanto na televisão, quanto também quando eu trabalhava em rádio. E foi com a minha voz, principalmente, que é o meu instrumento de comunicação, que tem uma potência forte, o meu trabalho eu uso a voz, né? 90% é a voz. E foi com a voz que eu consegui tudo na vida, né? A minha voz me permitiu me comunicar, me dar o dom de poder, as palavras me ajudaram a comunicar, então tem que cuidar muito bem dela. Se bem que a gente é indisciplinado em relação à voz, né? A gente não segue o que deveria seguir. E cerca de 30% da população pode enfrentar algum tipo de problema vocal ao longo da vida. A repórter Sabrina Barbosa está ao vivo com uma especialista para poder nos dar dicas importantes de como manter uma voz boa, saudável. Alô, Sabrina, é com você. O fone de Sabrina aí, tem que lembrar toda hora aí para não ter problema no áudio aí. Vê aí, para ela só dar um trecozinho aí no microfone para poder o áudio ficar 100%, porque é um assunto muito importante, né? A gente tem a cada dia mais pessoas que têm problemas na voz e são cuidados básicos que a gente precisa ter para ir preservando as cordas vocais, né? Que são muito frágeis, né? Precisa ter muito cuidado. É o que a gente não sabe a importância que tem as nossas cordas vocais para a nossa voz. Agora sim, Sabrina, agora tá ok, viu? Tribuna Livre. Já pensou falar de voz e não ter voz? Nossa, a gente teve um susto aqui, Nilvan, mas vamos estabelecer aqui nossa comunicação, porque afinal de contas a gente vai falar sobre hoje, o dia 16 de abril, que é o Dia Mundial da Voz, esse importante mecanismo de comunicação. Todo mundo usa muito a fala o tempo todo. Nós que trabalhamos com a comunicação usamos no rádio, na televisão. Eu mesmo já tenho 20 anos de rádio e sei como é importante. As pessoas que às vezes nem vê a gente, mas escuta. E o escutar é uma importante ferramenta nesse processo de falar também. Eu vou tirar minhas dúvidas agora com a fonoaudióloga doutora Sara, que está aqui comigo, Sara Araújo, para nos tirar dúvidas a respeito de como tratar melhor a nossa voz, como cuidar dessa importante ferramenta de comunicação. Tem alguma dica aí bacana para a gente? Porque hoje não é só o Dia Mundial, não. Hoje é o dia da gente começar a se tratar a respeito melhor da voz, não é isso? Bom dia. Bom dia, é isso mesmo. Inclusive, essa campanha foi criada com o intuito de trazer a conscientização sobre a saúde vocal. A voz, como você bem falou, é um instrumento de trabalho para você, para o Nilvan, para vendedores, para advogados, enfim. É um instrumento de trabalho que ela precisa ter esse olhar de cuidado. Nós cuidamos da mente, cuidamos do corpo e a voz também precisa ser cuidada. Então, alguns cuidados básicos que você e todos nós que usamos a voz, porque a voz conecta, a voz expressa emoções, expressa ideias. Então, nós usamos a voz para nos relacionar, nós precisamos realmente da voz, que é o som que nos acompanha desde o nascimento através do choro, até o findar dos nossos dias. Então, ela é muito importante. E alguns cuidados básicos é a hidratação, principalmente. Se hidratar entre 7 e 8 copos de água por dia. Se você vive em um ambiente de ar-condicionado, potencializar essa hidratação, certo? Porque o ar-condicionado ele resseca a mucosa da prega vocal. Evitar pigarrear, evitar tossir com frequência, porque pigarrear, que é aquele sonzinho assim, ó, é o maior inimigo da voz, porque causa um atrito nas pregas vocais, machucando essas pregas vocais e causando, consequentemente, um nódulo, um pólipo, um cisto, que são patologias do mau uso da voz, justamente você perguntou no início, é o mau uso da voz, ou seja, você usar a voz em grande quantidade, sem aquecer, sem se hidratar, vai causar essas patologias. As mais conhecidas, antigamente chamava de calo vocal, hoje são nódulos, cistos, enfim. Nossa, muito importante essa dica que ela tá dando. Agora tem aquelas pessoas que assim, falam baixinho, devagarinho, outras que falam gritando, correndo, aquela questão toda. E aí, como é que fica? A gente tem como modular melhor essa voz? E o que que pode, com uma alteração como essa, tom alto, voz agressiva e aquela correria para falar, isso pode prejudicar também, doutora? Sim. Apesar que a voz ela é tão importante porque ela é como se fosse nossa digital.
A voz, ela fala muito de quem nós somos, do nosso temperamento, do que estamos sentindo. Então, nós dizemos que ela é o tato à distância. Porque pela voz, eu posso não te conhecer, mas por telefone eu vou perceber se você é uma pessoa tranquila, se você é uma pessoa mais agitada, uma pessoa mais autoritária ou mais dócil. Então, a voz, ela vai muito da personalidade da pessoa. Então, visando essa unicidade, essa particularidade, nós vamos fazer um trabalho de saúde vocal, sem que essa pessoa perca a sua identidade, né? O seu propósito, que a sua voz vai trazer. Exatamente. Só para a gente finalizar, então vamos às dicas. Hoje, no Dia Mundial da Voz, que dicas a gente pode fazer em casa, uma dica caseira aí para a gente melhorar o nosso tom de voz, a nossa voz e, claro, prevenir contra algumas doenças. Independente da sua profissão, é muito importante que você faça um aquecimento vocal assim que acorda. Primeiro, já falei da hidratação, que é importante, mas você já percebeu que quando você acorda, a sua voz está mais grave, mais pesada, mais rouca. E aí a gente precisa alongar toda essa estrutura do trato vocal com uma técnica muito simples. A gente até brinca com os bebês, que é uma técnica do som da moto, que é o trrr, ou, se você não consegue fazer com a língua, fazer com os lábios. Essa técnica você pode fazer continuamente, numa série aí de 3 vezes de 10, eu estou falando aqui de maneira geral, tá? 3 séries de 10, e você aí vai diminuir os riscos. Também aproveitar os bocejos da manhã. Aquele bocejo que a gente acorda um pouco sonolento. Isso vai relaxar toda a musculatura e também vai aquecer, trazer a sua voz, fazer com que a sua voz fique mais agradável, com menos rouquidão, com qualidade vocal mesmo. Aí, obrigada, viu, doutora, pelas dicas. Nivan, tá lançado o desafio. Vamos ver se você consegue aí fazer justamente esses barulhinhos aqui que a gente ouviu, mas que tudo isso são técnicas para melhorar a nossa qualidade vocal. Será que você consegue fazer aí no estúdio? Nós vamos escutar daqui. É com você, Nivan. Legal demais. Obrigado aí, Sabrina, pelas dicas, a nossa querida profissional aí, especialista na área. Tem que cuidar da voz. Até você que não trabalha com a voz, tem que cuidar. Deus nos deu o dom da voz, é uma coisa inexplicável. Como é que você olhar a imagem das cordas vocais na internet, como é que sai lá, né? A gente não entende que a vibração, de acordo com, né, o sopro, né, a potência que sai do seu diafragma, dos pulmões, o ar que potencializa que as cordas vocais, na hora que elas vibram, emitem um som. Que negócio inexplicável é esse, né? Aí a gente tem a certeza de que, para ter essa perfeição, para fazer com que a potência do ar vibre as cordas vocais e saia um som, só alguém para ter feito tudo isso. Chama-se Deus, né? Quem? Qual foi o engenheiro que fez isso? Qual é o engenheiro que tem a capacidade de fazer isso? Qual é o especialista, o cientista que tem capacidade de ter inventado isso? Só ele, só Deus, amigo. Não tem outra explicação não, né? 6h58 agora, 6 horas.